Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam preparados para mais uma aula. Então hoje nós iremos continuar estudando o capítulo 2, ou seja, vamos concluir o capítulo 2. Então gostaria que neste momento todos pudessem estar acompanhando a aula comigo. Hoje nós iremos estudar redes de transporte e comunicação, ainda do capítulo 2. Então gostaria que todos pudessem estar com seus livros em mãos, acompanhando a aula comigo. Então nós vamos iniciar lá na página 56, e vamos conhecer um pouco sobre os transportes e comunicação, do nosso território, ou seja, do Brasil. Então fique aí atento, prestando atenção. Então nós sabemos que por ter um dos maiores territórios do mundo, o Brasil ele apresenta distâncias consideráveis entre os diversos pontos de concentração populacional, de produção e também de agropecuária. Ou seja, o Brasil ele é um país de dimensões continentais, e ele apresenta distâncias consideráveis, muito longa, entre os estados, ou seja, do território em si. Então, nós vamos entender o quê? Que país de dimensões continentais, que nem o nosso, precisa o quê? De rede de transporte bem planejada e também eficiente, para transportar, para atender o quê? As necessidades, do tamanho da sua população e também da economia, como é o caso de alguns países estrangeiros, como nós temos aí como exemplo os Estados Unidos, a China e também de outros países importantes como a Alemanha e também a França. Então, devido ao seu tamanho, suas dimensões territoriais, o Brasil ele precisa o quê? De uma rede de transporte eficiente para atender a população e também a economia do país. Então vocês podem estar aí acompanhando comigo aí no texto, que quando se fala de transporte, nós temos aqui no texto, como diz, que algumas cidades brasileiras, elas inicialmente foram formadas seguindo os fluxos econômicos determinados pelos produtos primários que interessavam aos mercados estrangeiros. Então, os portos abriram as portas para o mundo exterior, através das viagens marítimas, que foi os primeiros meios de transporte que surgiu aqui no Brasil. Então, os portos eles abriram o caminho para ligar o Brasil com o exterior, ou seja, ligar o Brasil com outros países. E principalmente a Europa, que quando o Brasil ele era colônia de Portugal, como vocês sabem da história, da formação do nosso território, como já estudamos, deu início aí as grandes navegações dos portugueses, que vieram aqui para o Brasil explorar sua riqueza e levar para o seu país. Para abastecer os outros mercados com cana-de-açúcar, café, algodão e a borracha, madeiras, minérios, cacau, entre outros, que eram as matérias-primas primárias que foi retirada daqui e levada para a Europa. Então, cidades como Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Santo, entre outras, cresceram de costas para o interior do Brasil. Então, primeiro ele foi explorado o litoral, depois eles adentraram para o interior do país. E logo as redes de transporte foram desenvolvidas de acordo com as rotas de exportação dessas cidades. Então, com a necessidade de transportar os produtos, então eles cresceram, iniciando do litoral para o interior dessas cidades.
Então, Porto Alegre, Santo, entre outros, cresceram de costas para o interior do Brasil. Né? Então, como eu falei, então essas redes elas foram ampliadas, né? E assim facilitando o transporte entre elas. Assim atendeu a necessidade da população brasileira. Nossas redes de transporte e infraestrutura são deficitárias, como também são uma barreira ao desenvolvimento econômico e social do país. Ou seja, né, a rede de transporte do Brasil ainda precisa melhorar muito. Como diz no texto, são deficitárias. Isso causa o quê? Uma barreira ao desenvolvimento econômico e social do país. Ou seja, para o Brasil, o país ele se desenvolver economicamente, né? Ele precisa de uma rede de transporte bem eficiente, ou seja, bem planejada. Então, as primeiras grandes rotas de transporte no Brasil foram o vasto litoral e os rios, né? Que era o meio de transporte que era utilizado naquela época apenas por água. Iniciou-se aí as primeiras rotas de transporte. O transporte por rio ou transporte fluvial forma redes viárias importantes, as chamadas hidroviárias, né? Que são o transporte pelos rios. Os bandeirantes, quando adentraram o interior brasileiro e ultrapassaram a barreira do Tratado de Tordesilhas, né, que foi o tratado entre Portugal e Espanha, então eles ultrapassaram a linha, né, que demarcava esses dois países. Ele usava o quê? Os rios como caminhos que deram origem a vilas de onde surgiram cidades importantes. Então aqui no texto você vai ver que cidades foram essas. Cuiabá, né, no Mato Grosso, e Jundiaí, em São Paulo. E no Brasil colonial, quando o Brasil era colônia de Portugal, cidades importantes, como Recife, transportava todo tipo de mercadoria. Exemplo, o açúcar, né? Ele foi um produto, né, que ele transportava, né, para outros países. Por hidroviárias, ou seja, por rios. Como foi o caso dos rios, aí nós temos aí o nome dos rios, Capibaribe e Teipió, né, até o porto, e de lá seguiu para a Europa, levando esses produtos, especialmente o açúcar. Então os rios, eles tiveram função importante na formação do nosso território. Por quê? Porque através dessas navegações pelos rios, possibilitou o quê? O surgimento de polos econômicos importantes. Quais são esses polos? E onde fica? Aí nós temos aqui, ó, que é o caso do Rio Tietê, São Paulo, que é um polo econômico, né? Então a gente já estudou em aula passada, eu já falei para vocês que São Paulo é como se fosse o coração econômico, né, do país. Temos o Rio Iguaçu, Paraná, né? Então aqui está mostrando o nome dos rios importantes, né, que eles foram importantes para a questão do surgimento econômico. Temos também aqui o rio Ipojuca, que fica no Pernambuco, e temos o Rio dos Sinos, que fica no Rio Grande do Sul. Então esses rios aí eles foram muito importantes, teve uma função importante na formação do nosso território. Logo aqui abaixo nós temos o mapa, né, do Brasil, a hidrovias e rota de cabotagem. Aí vocês podem estar aí analisando, né, aqui o mapa do Brasil. Aí nós temos aqui a legenda, temos aqui a cabotagem, que é a navegação entre portos de um mesmo país dentro das águas, né, navegação dentro do próprio país. Temos o trecho de navegações inexpressíveis, né? Então aqui vocês podem identificar aí também essas linhas azuis aí mais fininhas. Temos o trecho navegável nas cheias, quando os rios, né, estão cheios. E esse azul é o trecho navegável principal, ou seja, os rios principais. Então nós podemos entender que esses rios citados, eles foram muito importantes, né, na formação do nosso território, porque através dele pôde-se circular a mercadoria assim
eles cresceram tornando os polos industriais, né, econômicos do nosso país. Então, com a maior rede fluvial do mundo e um litoral de quase 8.000 quilômetros de extensão, o Brasil não utiliza plenamente seu potencial hidroviário. Então, só para vocês terem uma ideia, né, como precisa melhorar a questão das redes de transporte, porque o Brasil ele possui, né, um litoral de quase 8.000 quilômetros de extensão e assim, ainda assim ele não utiliza esse potencial hidroviário. Né, nós temos aqui rios importantes, né, que poderiam facilitar a ligação do Brasil com outros países, se fosse, né, se tivesse uma rede de transporte eficiente. Aí temos aqui que o transporte marítimo, né, pelo litoral, chamado de navegação de cabotagem, que é a navegação pelos rios, né, dentro do próprio país, ele serviu para fazer o quê? A ligação entre as cidades litorâneas, importantes como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Belém, Santos e outras cidades menores. Aí nós vamos ter o quê? As vantagens, né, desse tipo de transporte e também as desvantagens. Entre as vantagens do modal hidroviário, né, desse meio de transporte estão o baixo custo, cerca de 20 vezes mais barato que o rodoviário, ser menos poluente, ter maior capacidade de carga e maior tempo de vida útil, a manutenção mais barata e maior segurança. Né? Aqui são as vantagens, né, do modal hidroviário, ou seja, do meio de transporte por água. E as desvantagens? Quais são as desvantagens? São a baixa velocidade, pouca flexibilidade, depende do volume de água, do custo dos rios, ou seja, os rios precisam estar cheios, e o custo mais alto nos terminais portos. Então, o transporte, né, esse modal hidroviário, ele tem as vantagens, mas também tem a desvantagem. É lento, né? Ele necessita que os rios estejam cheios, e o custo nos terminais também, o custo alto, isso também dificulta essa questão do modal hidroviário, né? Então, por isso que o Brasil ele não investe tanto nessa questão devido a essa desvantagem aí. Ele prefere investir na questão dos transportes rodoviário, porque é mais rápido, né? Que é no caso dos veículos. Também nós temos aqui o transporte de carga por muares, o tropeirismo. O que é isso? O que é carga muares? Então, primeiro vamos entender aqui, quando se fala, né, transporte de carga por muares, são o transporte por mulas e burros, né, ou seja, por animais. E o tropeirismo, o que foi o tropeirismo? O tropeirismo foi uma atividade itinerante, né, desenvolvida por grupo de homens, que seriam os tropeiros durante a época colonial do Brasil, né? Eles viajavam muito dentro do próprio país. Então, eles eram chamados de tropeirismo, era uma prática chamada de tropeirismo, né? Que era praticada pelos tropeiros, assim eles eram chamados. Então, além das hidroviárias, o transporte de mercado no lombo de animais de carga foi muito utilizado no Brasil colonial. Além do transporte hidroviário, também se utilizava o quê? Os animais. Isso no período colonial, ou seja, no período que o Brasil ele era colônia de Portugal. E esse meio de transporte ele foi utilizado até o Império, pois as estradas de terra, quando existiu, eram muito ruins e dificultava a circulação de pessoas, né? Então, as estradas eram de terra, era muito ruim e não facilitava, né, a circulação das pessoas. E principalmente de cargas. Nas regiões onde não havia rios navegáveis ou mercados, ou marcado por redes, né, por redes acidentado de elevadas altitudes, como a localidade de Serras,
Então, além, né, da dificuldade das estradas ruins, também o tipo de terreno, né, o relevo dificultava também a questão da circulação das pessoas. A única maneira de transportar mercadoria se dava pelas tropas de muares. Então, o único meio de transporte que havia como transportar as cargas também as pessoas era através das tropas muares. Então, os tropeiros, eles foram muito importantes, pois transportavam as mercadorias por um preço relativamente baixo, já que os animais de carga, os muares, eram baratos, né? Então, naquela época, como era barato os animais, eles transportavam as cargas por um preço barato. Então, era o único meio de transporte naquela época que era utilizado para transportar tanto carga como também pessoas, eram os muares, ou seja, os animais. Tanto as mulas como também os burros. Então, as rotas de tropeiros se formaram principalmente nas regiões Sudeste e Sul. A cidade de Sorocaba, em São Paulo, tornou-se o centro da atividade tropeira devido à feira de muares estabelecida desde 1757. Tinha a feira de muares, né, que era onde se vendiam os animais, né? Então as pessoas eles tinham acesso à compra. Então, o conhecimento dos indígenas sobre o território foi utilizado pelos desbravadores gaúchos e paulistas, porque as trilhas indígenas eram os melhores caminhos para seguir a pé e logo foram adaptadas para a passagem de mulas. Os índios eles conheciam, né, essas estradas, eles tinham conhecimento das trilhas, então isso facilitou para os tropeiros ter conhecimento e chegar ao seu destino. Então, as pessoas também poderiam seguir a pé. As rotas de tropeiro tinham como origem o Rio Grande do Sul, levando produtos agropecuários como charque, feijão, farinha, açúcar, toucinho, aguardente de cana, couro, entre outros, para a região de Minas Gerais. Então, ele saiu dessa região do Sul, né, para Minas Gerais, levando esses produtos. E a partir do século XVIII, as rotas de tropas passaram a transportar o produto que seria grande riqueza do Brasil no Segundo Império e na República Velha, que seria o quê? O café. Era uma das grandes riquezas, né? Que foi um produto que elevou o Brasil, né, economicamente, crescer através dele. As fazendas do Vale do Paraíba, Fluminense, eram o ponto de partida de milhares de mulas que levavam o produto até os portos do litoral paulista e fluminense. Elas eram responsáveis pelo transporte de centenas de milhares de arrobas de café em estradas que, mesmo para as tropas, eram terríveis, né? Os animais, eles carregavam essas cargas, né? Eram arrobas de café e para essas tropas, né, para os tropeiros era terrível, porque as estradas eram ruins, né, o terreno acidentado também dificultava, mas era o único meio, né, de transporte lá, também que naquela época era por muares. Então vocês podem observar aqui, ó, nós temos a imagem, né, dos tropeiros. Aí aqui, ó, os tropeiros se locomoviam por meio de muares e cavalos e transportavam uma grande variedade de mercadoria como açúcar mascável, aguardente, vinagre e etc. Então eles andavam assim, ó, né, levando suas cargas. A integração das regiões de maior dinamismo econômico no século XVIII e XIX tem nos tropeiros uma forte contribuição para o desenvolvimento e manutenção do potencial econômico do Brasil. Eles também, né, contribuíram bastante para esse crescimento aí, a partir desse século aí, do século XVIII e também o XIX, principalmente no Sul e Sudeste. Então a gente pode ver que esses estados eles são mais desenvolvidos do nosso país, né, economicamente. Então, com a chegada das ferrovias e das rodoviárias, os tropeiros foram desaparecendo da paisagem. Então, quando surgiu as ferrovias, né, e também as hidrovias, que era o transporte, né, por trilho, que seria o trem e também os veículos, os tropeiros foram desaparecendo, né, da paisagem, já não faziam parte da paisagem, porque foi criado o quê? Surgiu o quê? Meio de transporte,
mais rápido, que levasse a carga e assim ela chegava mais rápido ao seu destino. Então, hoje, a gente pode ver, né, pode perceber que a gente não vê mais esse meio de transporte. Por quê? Porque ele foi desaparecendo da paisagem, dando lugar aos hidroviários e também às rodovias. Então, o modal ferroviário apresenta como vantagem a grande capacidade de carga, também de passageiro, né? Leva muitas cargas e também muitas pessoas. Só perde para o hidroviário, né? No caso do trem. A possibilidade de realizar viagens de longa distância sem sofrer com congestionamento ou problema decorrente de condições meteorológicas. O baixo consumo de energia, que o torna ideal para transportar cargas volumosas de baixo valor. E a segurança também e a economia. Essa é a vantagem, né, do modal ferroviário. Aqui na imagem abaixo vocês veem aqui, ó, estação ferroviária em São Paulo na época do Império. Então, o tropeirismo ele foi desaparecendo, dando lugar ao modal hidroviário e também rodoviário. Então, essas são as vantagens, né, do modal ferroviário. E a desvantagem? Então, vamos só repetir aqui. As vantagens. A grande capacidade de carga e de passageiro, só perde para o hidroviário, né, que é o veículo. O congestionamento ou problema decorrente de condições meteorológicas, ele não necessita, não precisa, né? O baixo consumo de energia, ou seja, consome menos energia, que o torna ideal para transportar cargas volumosas e de baixo valor. E a segurança e também a economia. Essas são as vantagens, né, do transporte por o modal ferroviário. E as desvantagens apresentadas são a pouca flexibilidade nos itinerários, os altos custos de implantação, a manutenção das linhas férreas, a dificuldade de integração com linhas mais antigas de diferentes bitolas, né, que as bitolas é a largura determinada pela distância, é a medida, né, pela qual uma obra será feita. E também, né, e a necessidade de outro modal para completar as entregas de carga. Então hoje a gente pode ver que o único meio de transporte do Brasil é o rodoviário, né? Então nós temos um exemplo bem claro. Se vocês lembram quando aconteceu aquela paralisação, né, dos caminhoneiros, então vocês viram que o Brasil praticamente parou. Por quê? Porque não tinha outro meio de transporte, né, no caso, o ferroviário, que pudesse ajudar, né, nesse transporte das cargas. Então, parando os caminhoneiros, ou seja, né, os veículos rodoviários, então parava-se de chegar o alimento, né, até as pessoas, ou seja, até o supermercado para abastecer a população. Então, eles não investem no modal hidroviário justamente por isso, né? Porque ele tem o quê? Um alto custo de implantação e manutenção das linhas férreas, né, das linhas do trem. Então, isso dificulta. Então, por isso eles preferem investir, né, do modal rodoviário do que no modal ferroviário. Então aqui também nós temos aqui, ó, Caminho Novo, Caminho Velho e Caminho Diamantes, né, que era a rota que era feita pelos tropeiros. Aí nós temos aí o Brasil, o país das rodovias. Aí temos aqui o mapa, né, rodovias federais do Brasil. Então aqui está mostrando, ó, todas essas linhas aqui, né, são as rodovias federais, né, que temos aqui no Brasil. Então você pode ver que aqui o Brasil ele é um país, né, como já foi falado anteriormente, de grandes dimensões territoriais, e aqui nós temos várias, né, rodovias federais do nosso Brasil. Então vocês podem estar aí analisando, né, aí no mapa. Então, mesmo antes da existência dos automóveis, foram construídas e pavimentadas diversas rodovias em nosso território. A primeira rodovia ela foi inaugurada pelo imperador Dom Pedro II em 1861
e foi nomeada Estrada União e Indústria, ligando Petrópolis, no Rio de Janeiro, a Juiz de Fora. Então essa aí foi a primeira, mesmo antes da existência dos veículos, foram construídas e pavimentadas essas rodovias aí, que foi inaugurada por Dom Pedro II no ano de 1861. E na década de 1920, o então presidente do Brasil, Washington Luiz, ele criou o lema. Qual foi o lema dele? Governar é abrir estradas. Esse era o lema dele. Ele disse que governar é abrir estradas. É ligar o país, interligar o país entre si, ou seja, entre todos os estados. E ele iniciou a construção das rodovias mais extensas, ligando as regiões importantes no estado de São Paulo, como Campinas, São Paulo e Itu, São Paulo. Para se ter uma ideia, as primeiras viagens de carro entre São Paulo e Rio de Janeiro levou 36 ou 33 dias. Olha só, gente, olha o tanto de tempo. A primeira viagem, viu, de carro de São Paulo a Rio de Janeiro levou 33 dias. Porém, com a inauguração da rodovia Rio-São Paulo, passou para 14 horas. Porque era muito distante e levava esse tempo para poder chegar ao seu destino, de São Paulo para o Rio de Janeiro. E depois, quando foi inaugurada outra rodovia, aí diminuiu a distância, passando apenas para 14 horas. E em 1928 foi inaugurada a estrada Rio-Petrópolis. Apesar desse desenvolvimento, ainda não tínhamos uma rede de rodovias capaz de integrar o Brasil a partir do automóvel. E o trem era absoluto no transporte de cargas e passageiros. Nessa época aí, o trem é que fazia esse transporte, tanto de cargas como também de passageiro. Já no governo do Getúlio Vargas, criado em 1944, o Plano Rodoviário Nacional. Esse plano dele pretendia o quê? Construir novas rodovias, aproveitando aquelas que já existiam. Assim, seriam 27 rodovias federais, sendo 6 longitudinais, que era norte, que ligavam norte e sul, e 15 transversais, que ligavam o leste ao oeste, com mais de 6 rios nacional, que criou as rodovias federais, e um sistema que pretendia desfazer o arquipélago, que eram as capitais brasileiras e as regiões produtoras de riqueza com o mercado consumidor. Então, essas aí foram as estradas também que foram ligadas, que foram criadas para ligar norte e sul e também leste e oeste. Aqui no mapa, nesses mapas aqui, vocês podem ver essas estradas. A primeira que nós temos, as rodovias transversais, segue a direção leste-oeste. Então, aqui nós temos leste e oeste. Temos as rotas diagonais, que segue tanto na direção noroeste, sudoeste, quanto nordeste e também sudoeste. Então aqui vocês podem perceber aqui, liga esses pontos aí. E temos aqui também as rodovias longitudinais, que são vias de ligação nacional com direção norte e sul, Então aqui a distância já é maior. As rodovias radiais ligam Brasília a uma capital estadual ou a pontos periféricos importantes. Então aqui nós temos Brasília, que liga a capital estadual a outros pontos periféricos importantes. Então essa aqui foram as primeiras rodovias criadas para facilitar o transporte. Era na questão das cargas e também do transporte das cargas e também dos passageiros. Aí nós temos aqui o transporte aéreo brasileiro, e depois vocês podem estar fazendo aqui a leitura para concluir aqui a questão o Brasil, o país das rodovias. Então, desde a segunda metade da década de 1920, quando iniciaram os voos comerciais no Brasil, o transporte aéreo cumpre a função importantíssima de integrar de maneira rápida e eficiente
as mais diversas localidades dos mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, do quinto maior país do mundo, que o Brasil é o quinto país maior do mundo. Então, esse modal aqui, aeroviário, tem vantagem e também desvantagens. Mas cada vez mais tem sido a preferência das pessoas na hora de viajar e de enviar cargas leves e de alto valor para o Brasil e o mundo. Então nós sabemos que o transporte aéreo, né, ele é o meio de transporte mais rápido, ou seja, o transporte tanto de cargas como também de pessoas. Só que esse meio de transporte, ele vai ter sua desvantagem. Então a gente vai analisar aqui do início, né, a gente tinha o que? O modal hidroviário, depois foi criado o modal, né, ferroviário, depois vocês viram que as cargas, né, e as pessoas, o transporte de carga era feito por muares, né, e logo após foi criado o que? Outra rede de transporte que foi, né, foi a hidroviária, o transporte aéreo. As vantagens do avião como meio de transporte são a alta velocidade, a eficiência e confiabilidade, a eficiência para entregar urgente, o baixo custo das taxas de seguro, a proximidade dos aeroportos, dos centros populacionais industriais, a grande cobertura geográfica e mais conforto para o transporte dos passageiros. Então a gente vai ver aí a questão da desvantagem e também das vantagens. Essa foi o que? As vantagens do avião. E quais são as desvantagens? A desvantagem fica por conta dos preços mais elevados, ou seja, mais altos, da menor capacidade de transportar carga, dos altos custos para implantação e manutenção de aeroportos e terminais, dos impedimentos de tráfego devido às condições do tempo atmosférico, do alto índice de poluição dos combustíveis de aviação, da poluição sonora próximo aos aeroportos, da estrutura saturada e dos aeroportos. Então essa é uma desvantagem dos aviões, né? Os preços são muito caros, as passagens é cara, também o preço, né, o custo dos transportes de carga também é muito elevado e isso, né, dificulta a questão das viagens aéreas. Então, em 2015, o modal aéreo foi responsável por 14% do transporte passageiro, no total de 111,5 e por 3,1 milhões de toneladas transportadas por quilômetro útil, correspondente a 0,4% do total. Nós temos no Brasil 34 aeroportos internacionais e 29 domésticos que interligam o território brasileiro. Então aqui no mapa vocês podem estar aí observando os principais aeroportos brasileiros, que no total soma 34 aeroportos, né? Internacionais, são 34 aeroportos internacionais e 29 domésticos, que interligam o território, né? Aí aqui que liga o território, ou seja, viagem dentro do próprio país, e também temos os internacionais que ligam o Brasil a outros países. Então, muito bem. Então, a gente estudou um pouco, né, sobre essas redes de transporte. Vocês viram que teve uma evolução muito grande. Nós temos aí a questão das vantagens e desvantagens desse meio de transporte, no caso do modal, né, ferroviário, e também dos transportes aéreos, que tem essas vantagens e desvantagens. Então, o Brasil ele investe mais na questão do modal rodoviário, ou seja, por veículo, pelo custo que é mais barato, né? Então, essa foi nossa aula de hoje. E para concluir, vocês irão fazer as atividades das páginas 63 a 72, viu? Estejam aí fazendo a atividade e na próxima aula estarei fazendo a correção dessa atividade. Então,